Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui com Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Hoje vamos falar de 3 assuntos. O primeiro deles sobre a situação, as tensões políticas em Israel que estão passando para outras partes da sociedade, não passando apenas pela Knesset, pelo parlamento israelense. Também vamos falar dos israelenses que estão no Catar para a Copa do Mundo. A situação tem se mostrado cada vez mais hostil. E, por fim, a gente volta a um assunto que pouca gente tem dado destaque hoje, mas não deixa de ser importante: Covid-19 e o aumento dos casos. Tudo bem com você, Dani? Tudo tranquilo, tudo bem aqui. Bom, então vamos começar por esse caso do soldado que bateu em um militante de esquerda. Aconteceu há mais ou menos uma semana. O que aconteceu exatamente? Como esse tema tem repercutido por aí? Pois é, né? Os israelenses se orgulham e dizem que o exército é o exército mais moral do mundo, eles dizem isso para si mesmos, né? Mas volta e meia acontece alguma coisa assim. Agora, o problema do que aconteceu, e eu já vou contar, é que está realmente, como você falou, sendo politizado, né? Digamos assim. A gente está prestes a ter o governo mais à direita que Israel já teve, inclusive com pessoas de extrema direita ou de direita radical. E isso está começando a causar os problemas que a gente imaginava que iriam causar. O que aconteceu foi exatamente há uma semana atrás, no dia 25 de novembro, saiu um vídeo de um soldado israelense, na verdade, era um grupo de soldados do batalhão Givati, que é um dos batalhões mais importantes aqui de elite. Eles estavam em Hebron, e eles foram. A gente não vê exatamente, não consegue escutar o que foi dito no vídeo, mas tinha um grupo de ativistas de esquerda israelenses lá, e algum disse alguma coisa, não sei, provocou ou não provocou, isso não é importante, independentemente disso, né? De provocar ou não, o soldado deveria, enfim, manter a calma, mas um soldado não conseguiu manter a calma e empurrou o ativista de direita para o chão, começou a dar soco na cara do cara. E dá para ver isso no vídeo, claramente, todo mundo gritando: para. Paralelamente, também nesse mesmo grupo, tem um outro ativista filmando um soldado, e o soldado fala para a câmera: vocês vão ver o Ben-Gvir, né? O Itamar Ben-Gvir, que a gente sabe, esse cara de extrema direita, que vai ser agora o ministro da Segurança Interna, um dos caras mais racistas e de extrema direita que Israel já teve. O cara nunca, há muitos anos, tenta entrar na política e conseguiu em 2021 com o apoio do Benjamin Netanyahu, e agora em 2022 vai fazer parte do governo, inclusive sendo ministro da Segurança Interna, e esse soldado fala: vocês vão ver, o Ben-Gvir vai botar ordem nisso tudo, vai botar ordem no Oriente Médio, ele vai acabar com vocês, alguma coisa nesse sentido. Esses vídeos saíram e foram uma bomba imediatamente aqui na sociedade inteira, porque, primeiro, por causa dessa visão que os próprios israelenses têm de que nós somos soldados morais, a gente não faz isso, não bate nos outros, a gente não fala essas coisas, o que a gente sabe que não é verdade, né? Eu também não sei como comparar a moralidade de um exército com o de outro, mas isso pegou muito mal para esses soldados, para o batalhão Givati. Agora, como isso passou para a política, foi que o próprio Itamar Ben-Gvir, que é o cara citado num desses vídeos, foi à imprensa, né, a publicamente dizer que é absurdo, esses caras não devem ser, esses soldados, só porque citaram meu nome, não devem ser, eles foram provocados, não fizeram nada de errado. E, na verdade, quer dizer, ele falou isso depois que, há poucos dias atrás, depois que o exército, né, resolveu julgar esses soldados, né, afastá-los, e alguns dias atrás esses soldados foram, 5 soldados que participaram dessa situação foram afastados, e, inclusive, eu acho que, não sei se foram os 5, mas pelo menos o cara que deu o soco pegou 10 dias de prisão militar, tá? E aí, então, Ben-Gvir falou que é absurdo, só porque falaram o meu nome, eles não deveriam ir para a prisão, não fizeram nada de errado, inclusive os soldados devem ter liberdade para fazer o que eles quiserem contra
enfim, ele não falou exatamente o quê, mas imagino, contra os árabes, contra os esquerdistas, né? E aí o ministro da Defesa, que ainda é ministro da Defesa, que é o Benny Gantz, respondeu a isso, e não só ele, mas como outros ex-militares que estão agora na política, responderam dizendo que é um absurdo que o Itamar Ben-Gvir, que agora vai ser um ministro, não pode influenciar, nem falar nada relacionado ao Exército. O Exército é uma entidade. A política fora do governo, o cara que é um político não pode achar que vai mandar no Exército, não pode criticar nesse sentido de achar, de dizer que que os líderes de um batalhão, né, os oficiais desse batalhão deveriam dar uma, punir ou não punir um soldado, não é da alçada dele. A gente está falando aqui de Forças Armadas, não é política, né? Então começou esse disse-me-disse, que era que era o que a gente imaginava que iria acontecer. A gente imaginava que iria acontecer com esses caras, não só o Ben-Gvir, como o Bezalel Smotrich, né, que vai ser ministro também no governo Benjamin Netanyahu, também um outro cara de extrema-direita. A gente imaginava que isso ia começar a acontecer, porque não só eles vão falar esse tipo de coisa, inclusive contra o próprio exército do país, como eles vão dar esse clima, né? Eles liberou geral o clima de que agora pode bater, então pode falar, pode bater, pode xingar, entendeu? Que é uma coisa que E eles mesmos faziam quando não estavam na política, né? Dani, acho que é importante perguntar como está se posicionando Benjamin Netanyahu, líder, né, desse futuro governo, o futuro primeiro-ministro de Israel, assim que os acordos forem todos acertados, porque até vi, né, no Twitter esses dias, óbvio, eu leio a tradução, que eu não sou fluente em hebraico, mas vi lá ele falando, a parada LGBTQIA+, Jerusalém não vai acabar, as pessoas vão continuar tendo esse direito. E apesar de parecer que eu estou falando sobre outro assunto, o que eu quero dizer é, ele insiste na narrativa de que ele não vai deixar as ideologias de extrema-direita do Ben-Gvir e do Smotrich se sobreporem aos direitos da sociedade israelense. E nesse caso, que é tão sensível, envolvendo o exército, né, que tem até uma coisa que eu não sei se as pessoas conhecem, mas o Exército de Israel tem até esse nome, né? São as Forças de Defesa de Israel, que sempre tem esse caráter, estamos nos defendendo. Esse é um argumento muito usado por quem apoia Israel, e pelas imagens dá para ver que não é bem uma defesa. Então, como que está se posicionando Netanyahu, que é o grande responsável por essa costura de governo? Olha, o Netanyahu, ele, na verdade, está no fogo cruzado, né, nesse momento, porque, por um lado, ele conseguiu o que ele queria, que era se reeleger e ter a possibilidade de formar, quer dizer, se reeleger, ele ainda não formou o governo, quer dizer, o governo ainda não está formado, e faz exatamente um mês das eleições, quer dizer, a gente achava que ia ser fácil ele costurar essa coalizão de governo, porque ele já tinha no bolso dele esses dois partidos de extrema-direita, que, na verdade, unidos numa coligação, que é aquele sionismo religioso, que tem o Bezalel Smotrich, o Itamar Ben-Gvir, e ele tinha também nos bolsos dele os dois partidos ultra-ortodoxos, o Shas e o Judaísmo da Torá, que também são partidos que agora estão cada vez mais identificados com a direita, né? Então, a gente achava, daqui uma semana ele já, né, assina a nova coalizão, a gente vai ter a coalizão mais à direita da história de Israel, mas resolvido, né? Não, está demorando um mês, porque todos esses possíveis parceiros de coalizão fizeram exigências muito críticas, muito complicadas para o Netanyahu. E o Netanyahu, que é um cara, a gente já falou sobre isso aqui, que é um cara que não é extremamente religioso, nem extremamente conservador, e muito menos reacionário, né? É um cara de direita, mas ele não é essas coisas. Ele está tentando segurar esses únicos parceiros que sobrou para ele, né? Que esses caras de extrema direita, quer dizer, ele através desses caras de extrema direita e ultra-ortodoxos, ele conseguiu se reeleger, mas agora ele está tentando segurar com rédeas curtas o que esses caras estão pedindo para fazer, desde separação de homens e mulheres no exército. A gente já falou disso antes, separação de homens e mulheres em eventos, até não
cada vez mais dinheiro para yeshivot, para instituições de ensino ultra-ortodoxas, e, obviamente, acabar com toda a questão de um Muro das Lamentações poder ser um Aquela lugar também parte conservadora, para o judaísmo mais progressista ou conservador, e rabinas mulheres e LGBT. Quer dizer, isso tudo, essa parte moral foi colocada pelos parceiros ultra-ortodoxos. E essa parte, né, a favor dos assentamentos, contra palestinos, contra a criação do Estado palestino, e mão de ferro contra os árabes dentro de Israel, e se você não tiver lealdade a Israel, você não vai ter sua cidadania. Isso são as exigências dos extremistas de direita, né, ultranacionalistas, né? E o Netanyahu então, deu uma entrevista para um podcast americano em inglês. Aliás, muito interessante por que ele decidiu dar essa entrevista. Ele não está dando entrevista para jornais israelenses, para nenhum imprensa israelense, ele não está falando. Inclusive, ele também não falou nada sobre essa questão aí do Ben Gvir contra o exército. Tá? Ele está caladão, mas ele resolveu dar uma entrevista em inglês, meio que para acalmar os judeus americanos, que estão exigindo muito respostas do Netanyahu em relação a essas coisas. Lembrando que os judeus americanos são praticamente 75%, 3 em cada 4 são democratas, não são republicanos, não gostam desse horizonte desse novo governo israelense, e o Netanyahu é muito ligado aos judeus americanos, ele cresceu nos Estados Unidos, ele foi muito ligado a toda a direita americana, né, o Trump, etc. e tal. Então ele deu essa entrevista para o Barry Weiss, um cara que faz um podcast judeu de centro-americano, e ele falou nessa entrevista que não, podem ficar tranquilos, Israel não vai se tornar um país talmúdico, ele falou talmúdico, não vai se tornar um país com lei do Talmud, e não vai ter nada, problema nenhum com LGBTs, vocês sabem o que eu penso em relação a isso, pelo contrário, né? Quer dizer, ele mostra que ele é a favor toda a questão, né, dos direitos LGBT, e eu vou ser o governo, quer dizer, o Estado sou eu, né? Ele meio que falou, eu que vou dar É quase é uma forma de se defender, mas quase um ato falho, né, Dani? Uma ideia monarquista do Luís XIV, de o Estado sou eu. Então, mostra bem o que o Netanyahu pensa sobre o poder. Quem ele é, né? Quem ele é. King Né? Quer Bibi. dizer, para ele na ilusão dele, o fato dele conseguir formar o próximo governo, não importa quem são os parceiros, o governo é ele. O problema é que isso pode ser um tiro que vai sair pela culatra, porque pode ser que ele não consiga controlar. Pode ser que um desses caras, como o Ben-Gvir, resolva, então, como ministro, subir na esplanada das mesquitas e começar a rezar em hebraico lá, o que pode atiçar a ira não só dos palestinos de Jerusalém Oriental, como de todo a Cisjordânia e faixa de Gaza, e o mundo árabe muçulmano do mundo todo. Quer dizer, então, ele pode achar que eu que mando, mas um desses ministros malucos dele vai fazer alguma coisa que ele não sei como é que ele vai controlar. Então, ele está tentando dizer, eu vou controlar, mas está todo mundo com muito medo de que ele não tem esse poder. Ele não deu nenhuma prova até agora também, né, de que ele é capaz de controlar. Não tem nenhuma evidência de que ele realmente seja capaz de controlar. Nem começou o governo, e o Ben-Gvir já está falando contra o exército. Exatamente. Quer dizer, então... E o pior de tudo é o seguinte, a gente pensar que nesse governo o cara mais à esquerda é o Benjamin Netanyahu, entendeu? O cara mais moderado é o Benjamin Netanyahu, entendeu? Aí mora o perigo. É uma coisa incrível. Dani, vamos então para o nosso segundo assunto. Copa do Mundo tem aumentado os relatos de israelenses que estão no Catar e se sentem cada vez mais hostilizados, que sentem medo. A gente viu muitas manifestações. Eu tenho visto, né, assistido vários vídeos de um repórter, você pode me dizer melhor o nome, que ele chega, começa a conversar com as pessoas, depois ele fala, eu sou israelense, e para ver a reação das pessoas. E a reação é de nojo, né? Lógico, ele filtra os vídeos que ele posta, mas é uma reação de Eu acho que deve ter sido o Ohad afastamento. Heyman.
É o Ad Hemel, que é um dos caras mais, um dos repórteres mais conhecidos aqui para assuntos árabes muçulmanos. Ele, inclusive, teve um vídeo dele que ele passou um grupo de torcedores do Líbano. O Líbano nem está participando, né? Mas passou os torcedores do Líbano e começaram. Ele nem entrevistou os caras começaram a gritar e falar: você é de Israel, você é de Israel, Israel não existe, Israel não existe. E ele, o jornalista, que é, em geral, um cara mais calmo, assim, é bem conhecido, ele falou: Israel existe sim, você para de com essa ilusão. Todos os fatos apontam para o fato de que existe esse país de Israel, para de dizer que não existe. E fica um bate-boca, um negócio assim, absolutamente criança de 5 anos, entendeu? Mas, além desses jornalistas, há vários outros. Teve um chamado Uraz Chernik, também, que é do Idiot Ahronot, o jornal Últimas Notícias aqui de Israel, o maior jornal, que escreveu um post no Twitter, uma thread lá, contando, assim, dizendo que ele, infelizmente, ele não queria dizer isso, mas que ele se sente hostilizado, ele não se sente bem-vindo do Catar, que tá sendo terrível para os jornalistas israelenses, que se sentem o tempo todo julgados e condenados e não tem colaboração. Isso é o de menos, né? Sem contar os jornalistas que foram expulsos do táxi quando disseram que é brasileiro. Tem um outro vídeo de um cara, um ex-jogador de futebol israelense que está lá, e tem no vídeo o cara pergunta de onde você é, ele fala de Israel, ele fala de Israel, é de Israel mesmo, assim meio que hostilizando. Aí ele rapidamente fala: não, 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 meu passaporte é de Portugal, entendeu? Tipo, para não comprar briga. Quer dizer, então, você vê cada vez mais esse tipo de resposta, e os jornalistas falando. Quer dizer, a gente não sabe, eu não sei tanto sobre os israelenses que não são jornalistas e estão menos, né, aparecendo, né, na imprensa. Mas, enfim, assim, pode imaginar que eles falarem que são israelenses não deve ser sempre não deve ter sempre uma boa, né, reação das É. pessoas dizendo. Agora, o lado mais assim otimista, talvez, é um dos vídeos que eu vi que foi o contrário, que na verdade foi um vídeo de um jornalista israelense, né, num dos jogos do Irã, e ele falando: o Irã ganhou, um jogo que o Irã ganhou, blá, 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 e os torcedores iranianos atrás dele absolutamente felizes e alegres, colocando em cima dele um chapéu do Irã, depois colocaram um cachecol do Irã nele, um óculos do Irã, e no final levantaram o repórter nos braços, começaram a colocar o repórter para cima e para baixo nos braços, e assim, no maior bom humor. Quer dizer, a gente viu esse lado também, quer dizer, esse lado de um pouco de otimismo, de que talvez exista aí uma abertura, né? Aquilo que a gente pensa que é uma Copa do Mundo, né? Que é o papel do esporte também, de ligar os povos e deixar para lá, né, as diferenças e vamos nos conhecer. Esse vídeo eu fiquei feliz em ver esse vídeo, mas ele é uma minoria, né? Quer dizer, a maior parte dos vídeos e dos relatos são de hostilidades e não se sentir bem. Os israelenses, a gente sabe como brasileiro, que a gente vai a qualquer lugar no mundo, a gente fala que ela é brasileiro, que a gente é brasileiro, e a gente recebe um feedback positivo até mais do que deveria, né? Até mais do que o Brasil é maravilhoso com futebol, carnaval, que legal. Não é, a gente fica feliz sabendo que é um estereótipo, né? Mas a gente fica feliz. Imagina você ser de um país que você vai para algum lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, e você não sabe como é que a pessoa vai responder o fato de que você nasceu naquele país, se é que a pessoa não vai te hostilizar abertamente, entendeu? É muito, muito, Muito não é uma complicado, boa né? experiência. É. Mas a gente vai seguir acompanhando os relatos, a gente espera que nada mais grave aconteça, mas é sempre importante dizer, né, o quanto eu li isso no Twitter, eu acho que vale compartilhar a reflexão de que também não adianta os setores progressistas louvarem esses ataques contra Israel, enquanto no Brasil, quando o bolsonarismo atacava jornalistas, tinha repúdio. Então, o ataque à imprensa nunca é bom, de nenhum lado, não importa se você concorda ou não, esse não vai ser o caminho, né, para Eu você. espero realmente que quem louva, eu não sabia nem isso, era novidade para mim. Quem louva alguém tratando mal a imprensa, atacando a imprensa, realmente precisa olhar muito no espelho, entendeu? Para ver se você não está sendo aí um pouco antissemita, né? Essa palavra aí que está agora
no ar, né? Se você não gosta um pouco do Kanye West, né? Porque se você Pois acha é. que atacar jornalista de um lado tudo bem, e de um lado é ruim, mas contra Israel e judeu pode, então você olha um pouco no espelho. Exatamente. E para a gente fechar, Dani, tema da Covid-19 em Israel, os casos aumentando, mas parece que a população não está dando grande importância para esse tema, né? Grande importância nenhuma, principalmente com Copa do Mundo, ninguém nem lembra que existe, né? Mas realmente a Covid agora, lembrando que a gente está no começo de dezembro e já começa o inverno aqui, né? Quer dizer, já começou né? Dia 21 começou o inverno, ainda não está muito frio, né? É, mas já começou as chuvas e tal e tudo, e é justamente nesse momento que começa a temporada de gripe também, é normal, o vírus da gripe normal, né? E esse ano vai ser junto com uma volta da Covid também, de novas cepas da Covid. Então, é o que está acontecendo agora. Você tem um aumento enorme. A semana passada teve um aumento de 41% nos casos de Covid em Israel em uma semana. O número de pessoas internadas agora já está em 117, aumentou para mais de 100, com pessoas de estado grave. Já teve, acho que semana passada, deixa eu ver aqui, 13 pessoas morreram. Mas então você já vê um começo de uma nova onda, que as pessoas ainda estão se enganando, tentando fingir que não existe, e não tem aqui, ninguém está falando em máscara, usar máscara em ônibus, parar com coisa. O único lugar que você usa máscara hoje, que é obrigatório, mas mesmo nesses lugares eu estou vendo pessoas não usando, é em clínicas ou hospitais. Esses são os únicos lugares que ainda usam, né? Só que certamente, nas próximas semanas, a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre isso, porque esses números vão aumentar, e a gente vai ver também a questão da vacinação, né? Porque Israel vacinou todo mundo antes, né? Então, por exemplo, eu já tenho a quarta dose há um ano. Então, será que um ano depois da quarta dose eu não deveria tomar uma quinta dose ou alguma dose diferente, né, feita especificamente para essa cepa, né? As pessoas que não tomaram a quarta dose estão tomando uma quarta dose já mais específica, né, para essas novas Da vacina variantes, junto com bivalente. a gripe, junto com a da gripe, né? Dani, Mas até tem uma coisa que eu pensei sobre isso, o quanto você ter tanto problema para formar governo e tanta transição atrás de transição também não pode estar impactando nesse sentido, né? Porque quando o mesmo Netanyahu, quando ele estava estabilizado no governo, o plano de vacinação de Israel foi excelente. Mas é no momento em que você não tem um governo, em que você está saindo o ministro da Saúde para entrar outro, que você ainda não sabe quem é, isso também atrapalha as políticas públicas do país, né? sem dúvida, atrapalha totalmente, você tem toda a razão, né? Quer dizer, a Covid no começo, quando foi aquele pega para capar, aquela coisa toda, não tinha vacinação, o Netanyahu foi o primeiro, a gente falou bastante, Netanyahu foi o primeiro, realmente ao contrário do amiguinho dele, Bolsonaro, ele não ignorou, ele quis ser o primeiro país a tomar vacina, né? O Israel foi dos primeiros países a vacinar. Ainda em 2020, em dezembro de 2020, Netanyahu foi um dos primeiros líderes mundiais a se vacinar ao vivo na televisão. Quer dizer, então teve essa importância né, né, do Netanyahu, da política anti-Covid, que certamente com 5 eleições, entendeu? Em 3 anos, ninguém sabe tem que fazer o quê? Se você perguntar para alguém hoje, peguei Covid, o que eu faço? Ninguém sabe, entendeu? Tá tudo muito louco, tudo muito esquisito. Né? A Copa do Mundo também não ajuda, não, porque tá todo mundo só pensando em Copa do Mundo aqui, É, as pessoas amam a Copa do Mundo aqui. Então, esse assunto virou assim, fim de lista, entendeu? Não é prioridade. Agora, realmente, como eu te falei, na semana passada, aumento de 41%. e crianças, Dani, a gente sabe que tem essa aprovação nos Estados Unidos que tem a vacina da Pfizer para vacinar crianças a partir de 6 meses. No Brasil está devagar, quase parando. Não Aqui tem vacina pode, aqui suficiente. E em Israel, como que tá? Aqui pode, mas não tem muitos pais que. Eu não sei os números nesse momento, mas eu me lembro que na época se falou em algo de um terço dos pais, entendeu? Se animariam a levar as crianças para se vacinar, né? O que, na verdade, é um número até maior do que em vários países, né? Mas eu não sei, porque logo em seguida, meio que a onda.
acabou e não sei o quê. Mas Nesse existe momento, essa opção, essa vacina está existe essa disponível. opção, mas eu não vejo nenhum tipo de campanha Campanha, incentivo do pública, governo. nada, nada, nada. Isso é muito problemático e com certeza faz com que a pandemia se alongue, né? Enquanto a gente já podia ter acabado com isso, as coisas se alongam por falta de políticas públicas e responsabilidade individual também, né? Dos pais e tudo Sem mais. dúvida, sem dúvida. Você tem toda a razão que essa instabilidade política afetou nisso também. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, no Expresso Israel dessa semana. Dani, muito obrigada, sempre bom estar com você. Acompanhem o IB nas redes sociais, também nosso site, toda semana, artigos novos da Daniela Kresh para falar para a gente sobre o que está acontecendo em Israel, lembrar datas importantes. Então, acessem institutobrasilisrael.org.br. Dani, muito obrigada e até semana que vem. Obrigada a você, a gente se vê semana que vem.